Olá, bem-vindos ao canal Desenha Pra Mim. Meu nome é Carla Guiar e aqui é um canal que trata de treinamento parental e treinamento das famílias para lidar com as questões de autismo em casa, né? O que é o transtorno do espectro do autismo. E nós estamos aqui sempre para ajudar as famílias, né? Porque são elas que a maior parte do tempo estão com as pessoas diagnosticadas, mesmo que estejam no colégio, mesmo que estejam em terapias. Nós que lidamos a maior parte do tempo, nós somos corresponsáveis, né, por essa estimulação. E com isso, né, a gente precisa trazer recursos para trabalhar em casa, porque nem sempre a criança consegue a tal das 40 horas de estimulação, né, que muitas pessoas falam assim, não tem que ser em aba. É o ideal que fosse, mas a gente não consegue, né? Então, a gente tem estimulação na escola, tem estimulação em casa, tem na terapia. É bastante difícil conseguir terapia adequada, né? Porque não serve qualquer terapia, tem que ser direcionada para a dificuldade do seu filho ali no momento, não é verdade? Então hoje eu estou trazendo aqui uma dica que eu acho muito importante, porque as pessoas diagnosticadas com TEA, né? Que é esse acrônimo de transtorno do espectro do autismo, né? TEA, elas têm dificuldade muitas das vezes de imaginar, de imitar. E a gente aprende muito, né? Quando criança, a criança tem uma imaginação muito fértil, todo mundo fala isso, né? A criança imita, né? Inclusive a gente tem que ter cuidado, porque ela pode imitar algumas coisas que não é o ideal que elas façam, né? Mas, de toda forma, a gente vê que as crianças com autismo, elas têm mais dificuldade, não só criança, né? Adolescente, pré-adolescente, adulto, né? De entender essas necessidades de imitação, né? E a gente precisa ensinar a imitar, precisa ensinar a estimular a imaginação. Como a gente estimula a imaginação? Como é que a gente faz isso, né? Eu tenho uma dica. Que tal leitura? Né? Quando a gente lê para o nosso filho, a gente estimula para ele, né, um mundo diferente, de fantasia, que ele vai começar a trazer isso para a vida dele, que ele vai poder inventar historinhas, né? Eu, quando era criança, eu me lembro que minha mãe, quando acabava a luz, né, não tinha muito o que fazer, como éramos 4, né, minha mãe sentava os 4 ali junto dela, e pra gente não ficar com medo, aquela coisa toda, a gente começava a contar historinhas, mas não tinha uma historinha de livro não, a gente inventava, né, e quando ela terminava a história, ela falava assim, entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Aí uma pessoa ou outro contava, né? Do jeito dele, às vezes histórias grandes, pequenas e tal, e a gente ia ajudando, né? A estimular essa imaginação. Alguns têm mais imaginação, outros têm menos imaginação e criatividade, a gente vai estimulando, né? Então, assim, quando a gente lê para uma criança com autismo, a gente tem que enfatizar mais a história, a gente tem que mostrar as imagens, né? É bem diferente de você só falar, né? Mas que poderia também usar esse jargão, né? Saiu por uma porta, entrou pela outra, quem quiser que conte outra. E a gente estimula ele contar também, né? Conta a historinha ou reconta a história para mim, né? Quem são os personagens? Isso aconteceu no passado, no presente ou no futuro, né? A gente também já está colocando, situando a criança, né, espacialmente, né, no momento que se está, presente, passado, futuro. Isso é importante, porque depois, quando for para a escola, também vai precisar. Ah, mas a criança não vai saber responder. Gente, não vai saber na primeira, na segunda, na terceira. Lá pela quinta ou pela sexta, ela já vai começar a falar diferente. Então, por isso que tem que ser histórias curtas. E nas historinhas, tem que sempre ter uma hora certa para fazer historinha. Pode ser na hora de dormir, pode ser no lanche da tarde, aí depende da sua condição de tempo, né? Por isso que eu falo tanto planejamento. Nesse planejamento, você vai colocar ali um horário que você sabe, é a hora da estimulação. E cada dia você vai fazer uma coisa diferente, ou não, você pode fazer a mesma coisa até a criança aprender também, tá? Pode lembrar também que essa estimulação pode ser feita, por exemplo, enquanto você está arrumando o quarto, a criança tá ali, aí pega essa roupinha, bota no cesto, aí a criança não vai pegar, aí você vai assim, ó, filho, pega aqui, vamos andando até ali, ó, joga aqui, pronto, é isso que a mamãe quis dizer. Vai errar a segunda, vai errar a terceira, vai pedir a quarta e a gente continua fazendo. Essa que é a estimulação que a gente faz mais em casa. E a historinha é uma boa dica, porque dentro dessa dica você consegue trabalhar a imaginação e a imitação. Por exemplo, tem um pintinho na história. Como é que o pintinho faz? Piu, 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 piu. Ele pula assim, ó, piu, piu. Aí você vai fazendo isso, a criança vai se estimulando.
vai entendendo mais. A vaquinha, como é que a vaquinha faz? Olha a vaquinha. Mostra pra mim onde tá a vaquinha. Ele mostra. Às vezes a criança vai e mostra, às vezes não, né? Mas a gente tá estimulando mesmo assim. Não é porque a criança não faz que a gente tem que parar. Aí é que a gente tem que continuar, porque a gente tem que ficar mais motivado até a criança começar a imitar a gente, né? Eu já deixei algumas atividades aqui no canal, mas de qualquer maneira você pode utilizar outras atividades de imitação. Pular com o pé só, pular com os 2 pés, correr e parar, né? Então são atividades de coordenação motora grossa, né? E outras atividades de coordenação motora fina, como desenhar, pintar, passar fio por buraquinhos, né? Dar nó, coisas desse tipo, né? Que também ajudam na hora da alfabetização, né? Da escrita, né? E muitas crianças têm dificuldade com isso. E o que eu vejo é que muitas com autismo também têm mais dificuldade ainda. Então a gente precisa estimular essa questão da imaginação e da criatividade. Através da história seria uma das formas mais divertidas, né? E por que trabalhar isso? Porque depois a criança vai ter que aprender a recontar, né? Vai ter que aprender a interpretar textos, vai ter que entender a interpretar frases, né? O que a pessoa quis dizer, quer dizer, vai aprender a ler. E para isso ela precisa entender se aquela história está no presente, no passado e no futuro, quantos personagens tem na história, né? Qual o nome dos personagens, qual o nome do livro, muda o livro, né? Faz 2 vezes um livro, depois faz 2 vezes o outro, depois volta para o primeiro, né? E a gente vai fazendo e a criança vai guardando aquilo e vai aos poucos trazendo essa habilidade de entender a história, não é verdade? Então, não se desestimule se na primeira tentativa você não conseguir, tá tudo bem. Aí é que tá tudo normal mesmo, porque acontece assim. Primeira, segunda, terceira, lá pela quarta, quinta é que começa a coisa a andar. Então, às vezes você não consegue contar o livro inteiro, você consegue contar uma parte do livro. Tudo bem, vai na próxima, mas sempre que você puder. Essa contação de histórias precisa que a criança fique sentada perto de você, ainda que não olhando para você, mas sentadinha. Por quê? Porque você está ensinando aí essa criança também que na escola, quando ela tem que estudar, ela precisa ficar sentada, que ali não é um lugar dela ficar se movimentando, senão ela não vai aprender, né? Então, ainda que sejam 5 minutos que você vai fazendo, depois você aumenta para 6, para 7, para 8, vai aumentando aos poucos, né? E aí você pode também criar sinalizações de quando ele pode levantar. Se não fala, você pode criar uma plaquinha, ó, quero levantar uma mãozinha, qualquer coisa desse tipo, né? Aí a criança pega aí diz assim, só mais um minutinho. Sempre não vai direto no que a criança quer naquela hora, só mais um minuto, né? E aí você tem 1 minuto mesmo e deixa levantar. É só para saber, entender que precisa seguir essas regras, né? Essas regras vão ser necessárias e que elas não vão conseguir estudar, nem aprender, nem ter uma boa convivência escolar se elas não aprenderem dessa forma. Então, desde pequenininho já vai ensinando assim. Ah, Carla, mas eu só soube do diagnóstico agora. Então, começa agora. O que não pode é deixar de fazer, de jeito nenhum. Tá bom? E lógico, utilize histórias de acordo com a faixa etária do seu filho, tá bom? Não vamos infantilizar, também não é assim. Eu espero que as minhas informações aqui ajudem vocês. Eu peço que vocês deixem o seu like para fazer o canal engajar, chegar a famílias que precisem, compartilhem, comente, tire as suas dúvidas, a gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Um grande abraço, muitas bênçãos para todas as famílias e até a próxima!